Estamos meditando em eventos ocorridos após a ressurreição de Jesus. Eu quero dizer a você que o tempo todo estamos enfrentando a morte. Não apenas nessa pandemia, quando muitas pessoas próximas a nós, familiares, amigos, têm perdido a vida por causa desta enfermidade, mas a vida é um constante enfrentamento da morte. Temos que, às vezes, nos conformar com uma situação. As fases do luto que são vividas por aqueles que perdem os seus familiares e amigos, às vezes tornando um período muito mais árduo, muito mais doloroso, dependendo, às vezes, do relacionamento que havia, às vezes dependendo também da maneira como a pessoa morreu, às vezes dependendo também da idade da pessoa, tornando a situação do enfrentamento muito mais difícil e as fases do luto muito mais lentas. Mas eu queria hoje meditar com você não apenas neste fato inevitável do enfrentamento ou enfrentar a morte, mas eu queria colocar uma outra palavra para você hoje, que é confrontar a morte. E para isso eu tomo o exemplo de mulheres que foram ao túmulo de Jesus no domingo da ressurreição. Todos os evangelhos mencionam que no domingo de manhã, chamado domingo da ressurreição, algumas mulheres foram ao túmulo, não porque sabiam que Jesus estava ressuscitado, mas porque queriam cuidar do corpo daquele que estava morto, de Jesus. Era comum que pessoas visitassem o túmulo para cuidar do corpo daquele que estava lá sepultado. Acontece que quando estas mulheres chegaram no túmulo, Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado e elas encontram um anjo que comunica a notícia. Veja que aquelas mulheres estavam preparadas para enfrentar a morte, visitar o túmulo, cuidar do corpo de Jesus com perfumes, cobri-lo com um tecido mais apropriado, novo. Afinal de contas, Jesus já estava ali desde sexta-feira. Elas fizeram naquela manhã o que todos nós temos que fazer quando nos deparamos com a morte. Temos que nos conformar. Quantas vezes já ouvimos palavras ou frases assim? Temos que nos conformar com a perda, com a morte. É assim todo o tempo. Um enfrentamento silencioso de alguém que não consegue vencer este inimigo. Aliás, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser derrotado. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquela manhã, no domingo da ressurreição, a morte não foi enfrentada apenas por Jesus. As mulheres, sim, estavam tendo que enfrentá-la, se conformando, cuidando apenas do que elas imaginavam que seria o corpo do morto. Mas Jesus não fez isto. Jesus confrontou a morte. Há uma diferença muito grande entre enfrentar e confrontar. Confrontar significa contrapor, encarar, olhar de frente e vencer aquele que está sendo confrontado. Jesus faz isto através da sua ressurreição. E é interessante que elas são surpreendidas por aquela notícia e passam a ser as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Deixa eu te dar um detalhe importante da história e dos costumes daqueles dias. Não se levavam mulheres aos tribunais para serem testemunhas. A sociedade não aceitava testemunho das mulheres, tanto no mundo grego quanto no mundo romano. As mulheres não eram dignas, entre aspas, por aquela sociedade,
de serem testemunhas de alguma coisa. E é interessante como Deus, na sua sabedoria, Ele utiliza mulheres para serem as primeiras testemunhas de algo tão extraordinário, até difícil de se acreditar, a ressurreição de Jesus naqueles dias. Quantas pessoas iriam contestar o testemunho daquelas mulheres? Se não fosse de verdade essa história, se esta história da ressurreição não fosse verdadeira, você acha que Lucas, Mateus, quando escreveram os evangelhos, iriam colocar que as primeiras testemunhas que viram a ressurreição foram mulheres? De forma nenhuma. Se eles tivessem receio de que aquela história fosse ser crida, se eles tivessem medo que as pessoas iriam contestar a história da ressurreição, eles teriam colocado homens para serem testemunhas, não é verdade? Mas, no entanto, Deus não se preocupou em esconder que as mulheres foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Só depois Pedro e João viram aquele túmulo vazio. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus apareceu aos discípulos depois, a todos eles, depois apareceu a mais de 500 pessoas, muitas, centenas, milhares de pessoas viram Jesus ressuscitado, com um corpo transformado, glorificado, como a Bíblia chama, que ultrapassa paredes, que muda de um lugar para o outro, sem a limitação da matéria. Mas as mulheres foram as primeiras testemunhas. E sabe o que elas viram? Que Jesus havia confrontado a morte. Elas estavam indo ao túmulo para enfrentar, com silêncio, com resiliência, com fé, mas com dor, a morte de Jesus. Mas Jesus apresenta para elas uma confrontação. O anjo diz, ele não está aqui, ele não está aqui. Jesus confronta, ele contrapõe vida no lugar da morte, ele ataca a morte. Por isso a Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte, porque todos aqueles que morrem hoje, crendo em Cristo, crendo na ressurreição de Jesus, recebendo o perdão dos seus pecados através de Cristo e assumindo um compromisso com Ele, reconhecendo-o como o único caminho ao Pai, aos céus, aqueles que morrem assim, confrontam também a morte, porque eles não morrem. A Bíblia diz que aquele que morre em Cristo é levado imediatamente à presença do Pai, e apenas o corpo fica esperando o dia da ressurreição. Que coisa maravilhosa! Sabermos que não precisamos apenas enfrentar a morte com o luto, mas podemos olhar a morte como um inimigo que já está derrotado em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Ele venceu a morte e desta maneira ele contrapõe a morte, trazendo a sua própria vida e distribuindo a vida a todos que creem. Eu quero dizer a você que pode estar enfrentando o luto nestes dias. Quem sabe você queira conversar mais sobre este assunto. Nós, da Igreja Presbiteriana Independente Central, a equipe pastoral, a liderança, está à disposição, todos nós estamos à sua disposição para conversar, para orar com você, para ajudar você a alimentar essa esperança de uma morte que já está confrontada, que foi confrontada pela ressurreição de Jesus, e assim nós podemos viver nesta esperança. Deus abençoe você, especialmente se você está neste tempo agora, tendo que enfrentar a morte, tendo que buscar consolo, tendo que buscar ânimo por ter perdido alguém querido em sua vida, em sua família. Deus estabeleça paz em seu coração e estabeleça fé em sua alma, em um Jesus que confrontou e derrotou a morte através da sua ressurreição. Deus abençoe a sua vida.